Meu nome é Cauã, tenho 28 anos. E em março de 2018 eu recebi o convite que parecia ser a realização de um sonho. Uma igreja no setor Bueno, em Goiânia, com 400 pessoas, crescendo rápido, me queria como pastor titular. Minha esposa, Juliana, estava grávida de 5 meses da nossa primeira filha e a gente deixou nossa cidade pequena no interior, cheia de esperança e fé. Eu realmente acreditava que Deus estava abrindo aquela porta para a gente começar uma nova vida. A igreja funcionava num prédio comercial, reformado na Avenida T9, bem no coração do setor Bueno. Tinha estacionamento grande, fachada moderna, com um letreiro luminoso que dava para ver de longe, e uma estrutura que impressionava qualquer um. Quando entrei pela primeira vez, fiquei maravilhado com o som, as luzes, os bancos novos. Tudo parecia perfeito demais. Juliana apertou minha mão e sussurrou que estava feliz, que finalmente teríamos estabilidade para criar nossa filha. O primeiro culto foi numa quarta-feira à noite e a igreja estava completamente lotada. Devia ter umas 300 pessoas ali. O ar-condicionado mal dava conta do calor absurdo de março em Goiânia. As pessoas me cumprimentavam sorrindo, me abraçavam. Diziam que estavam animadas com minha chegada. Eu me sentia importante, querido, valorizado. Era tudo que um jovem pastor sonhava. Foi quando conheci o diácono Fernando. Ele tinha uns 55 anos, era um homem robusto, de sorriso largo, dono de uma concessionária de carros na cidade. Todo mundo falava bem dele, diziam que era a coluna da igreja, que sustentava financeiramente muita coisa por ali. Ele veio até mim com os braços abertos, me chamando de Pastor Cauã, com aquela voz forte e animada. O abraço dele foi estranho. Ele me apertou com força demais, os dedos cravando nas minhas costas de um jeito que quase doeu. Senti um calafrio subir pela nuca, mesmo com todo aquele calor sufocante dentro da igreja. Quando ele me soltou, continuava sorrindo, mas havia algo nos olhos dele que me incomodou. Não sei explicar direito. Era como se ele estivesse me medindo, me avaliando, vendo se eu servia para alguma coisa. Juliana percebeu na hora. Ela tem essa sensibilidade aguçada, sempre teve. Quando Fernando se afastou para cumprimentar outras pessoas, ela chegou perto de mim e sussurrou no meu ouvido que aquele homem lhe dava arrepios. Eu ri, meio sem graça, e falei que ela estava impressionada, que era coisa de grávida ficando mais sensível. Mas no fundo, eu também tinha sentido algo errado naquele abraço apertado demais. O culto foi bonito, cheio de louvores animados e pessoas levantando as mãos. Preguei sobre novos começos e a fidelidade de Deus, e o pessoal respondeu bem, com vários améns e aleluias no meio da mensagem. Depois do culto, Fernando me levou para conhecer as dependências da igreja, me mostrando a sala pastoral, a secretaria, os banheiros reformados. Ele falava com propriedade, como se fosse o verdadeiro dono daquele lugar. Voltamos para a casa pastoral, que ficava a uns 10 minutos dali, um sobrado simples, mas confortável. Juliana preparou um chá e a gente ficou conversando na cozinha sobre como tinha sido o dia. Ela voltou a comentar sobre Fernando, disse que não conseguia tirar aquele homem da cabeça. Eu tentei tranquilizá-la. Falei que era normal ter gente forte nas igrejas, que ele parecia ser uma bênção para o ministério. Mas quando fui deitar, confesso que não consegui dormir direito. Ficava revirando na cama, lembrando daquele abraço, daqueles dedos cravando nas minhas costas. A imagem do sorriso de Fernando voltava na minha mente, e junto com ela vinha aquela sensação estranha de que algo ali não se encaixava. Juliana dormia do meu lado, a barriga de 5 meses subindo e descendo devagar. E eu olhava para o teto, tentando afastar aqueles pensamentos. Tentei orar, pedir a Deus que tirasse aquela inquietação do meu peito.
Falei para mim mesmo que era só ansiedade de começar num lugar novo, nervosismo de assumir uma responsabilidade tão grande. Afinal, era uma igreja de 400 pessoas, a maior que eu já tinha liderado. Era natural ficar apreensivo, tenso, vendo o problema onde não existia. Mas lá no fundo, numa parte de mim que eu não queria ouvir, uma voz pequena sussurrava que eu deveria ter prestado mais atenção, que aquele frio na nuca não era à toa, que o abraço forte demais de Fernando e o olhar duro da Dona Marta, a tesoureira que eu tinha visto de longe, eram sinais de que algo muito errado acontecia naquela igreja bonita e cheia. Eu só não imaginava o tamanho da escuridão que estava prestes a descobrir. 3 meses se passaram desde que assumi a igreja, e aquela sensação estranha do primeiro dia nunca foi embora completamente. A rotina de pastor estava corrida, com cultos 3 vezes por semana, visitações, aconselhamentos, reuniões de liderança. Juliana já estava com 8 meses de gravidez, e a gente tentava se adaptar àquela nova realidade em Goiânia. Mas algumas coisas pequenas começaram a me incomodar de verdade. A tesoureira, Dona Marta, era uma senhora de 62 anos, magra, de olhar duro e pouca conversa. Ela sempre contava o dízimo e as ofertas sozinha numa sala, nos fundos da igreja, e a porta ficava trancada com 2 trancas por dentro. Quando perguntei se eu podia ajudar ou pelo menos acompanhar a contagem, ela foi direta e fria comigo. Disse que cada um tinha sua função, que a dela era aquela, e que eu não precisava me preocupar com essas coisas. O tom dela foi quase ameaçador, sabe? Não foi uma recusa educada, foi uma ordem disfarçada de explicação. Fernando estava do lado e colocou a mão no meu ombro, sorrindo, dizendo que Dona Marta cuidava das finanças há mais de 15 anos. Falou que ela era de extrema confiança, que nunca tinha faltado 1 centavo, que eu podia ficar tranquilo. Mas a forma como ele disse aquilo, com aquele sorriso que não chegava nos olhos, me deixou ainda mais desconfiado. Foi numa terça-feira à noite, por volta das 22 horas, que aconteceu algo que mudou tudo. Eu tinha ido pregar num evento em outra igreja e voltei mais cedo que o esperado. Quando cheguei na nossa igreja para buscar meu celular que tinha esquecido no púlpito, vi que o portão estava entreaberto. Achei estranho porque ninguém deveria estar ali àquela hora. Entrei devagar, sem fazer barulho. A igreja estava completamente escura, apenas aquela luz fraca da rua entrando pelas janelas. Foi quando ouvi vozes abafadas, vindas da sala dos fundos. Aquela mesma sala onde Dona Marta contava o dinheiro. Meu coração começou a acelerar, e eu fiquei parado no corredor tentando decidir se devia me aproximar ou não. Caminhei de leve, pisando com cuidado para não fazer o chão ranger. Cheguei perto da porta e encostei o ouvido devagar. A voz grave de Fernando dizia algo sobre aumentar as ofertas naquele mês. Depois ouvi a voz de Dona Marta, mais baixa, respondendo que ele estava satisfeito. Ela disse ainda que o anterior ficou curioso demais e teve que sair, mas que eu parecia mais controlável. Meu sangue gelou na hora. Que anterior? O pastor que estava antes de mim tinha saído por motivos de saúde súbita. Foi o que me contaram na entrevista. Ninguém nunca deu muitos detalhes, só disseram que ele tinha adoecido de repente e precisou se afastar. Agora eu estava ali, ouvindo que ele tinha sido afastado, que ele ficou curioso demais sobre alguma coisa. Bati na porta com força, mais por impulso que por coragem. O silêncio que veio em seguida foi sepulcral. Durou uns 10 segundos que pareceram uma eternidade. Eu ouvia meu próprio coração batendo descompassado no peito. Então a tranca foi aberta devagar, e quando a porta se abriu, Fernando e Dona Marta estavam ali com bíblias abertas sobre a mesa. Fernando sorriu largo, como sempre, e disse que eu tinha dado um susto enorme neles.
Falou que estavam ali orando pelos desafios financeiros da igreja, pedindo direção de Deus, mas tinha suor escorrendo pela testa dele, mesmo com o ar-condicionado ligado na sala. E Dona Marta não olhava nos meus olhos de jeito nenhum. Ela fixava o olhar na parede atrás de mim, com o rosto completamente pálido. Pedi desculpas pelo susto e disse que tinha voltado só para pegar o celular. Fernando ofereceu até me acompanhar até o púlpito, mas eu recusei. Peguei o telefone rápido e saí dali. Quando entrei no carro, minhas mãos tremiam tanto que mal consegui colocar a chave na ignição. Aquela conversa que ouvi, aquelas palavras sobre o pastor anterior, não saíam da minha cabeça. Cheguei em casa e Juliana estava acordada, esperando por mim na sala. Ela viu meu rosto e perguntou o que tinha acontecido. Contei tudo, cada detalhe, cada palavra que tinha ouvido. Ela ficou branca e segurou minha mão com força. Me pediu para a gente ir embora de Goiânia, que aquilo não estava certo, que ela tinha um pressentimento ruim desde o primeiro dia, mas eu não podia simplesmente abandonar 400 pessoas sem entender o que estava acontecendo. Falei para Juliana que ia investigar com cuidado, que ia descobrir a verdade sobre o pastor anterior e sobre o que Fernando e Dona Marta escondiam. Ela me abraçou chorando, com a barriga enorme entre a gente, e sussurrou que estava com medo. Eu também estava, mas não podia admitir naquele momento. Janeiro de 2019 chegou com um calor sufocante em Goiânia. A igreja tinha decidido fazer uma reforma no banheiro feminino que estava com problemas de infiltração e contrataram uma equipe de pedreiros para resolver. Seu João era o mestre de obras, um homem de uns 50 anos, quieto e trabalhador. Ele não frequentava igreja nenhuma, mas era conhecido por fazer um serviço honesto e bem feito. Foi numa quinta-feira de manhã que seu João me chamou com uma expressão estranha no rosto. Ele disse que tinha encontrado algo incomum durante a demolição da parede do banheiro. Os pedreiros tinham descoberto uma porta de madeira velha, lacrada, escondida atrás de uma parede falsa de gesso. Fui até lá correndo, com o coração já acelerado antes mesmo de ver qualquer coisa. A porta estava coberta de poeira e teias de aranha, com uma fechadura enferrujada que parecia não ser aberta há muitos anos. Pedi para seu João arrombar aquela fechadura, porque a curiosidade estava me consumindo. Foi quando Fernando apareceu do nada, suando e ofegante, como se tivesse corrido. Ele tentou impedir, gritando que não precisava abrir aquilo, que era só entulho velho e sem importância. Mas já era tarde demais. Seu João tinha arrombado a fechadura com uma alavanca e a porta se abriu com um rangido horrível. Uma escada de concreto íngreme descia para a escuridão e um cheiro terrível subiu de lá. Era mofo misturado com algo podre, algo que fez meu estômago revirar. Fernando ficou parado na entrada do banheiro, pálido como um morto, sem dizer mais nada. Peguei meu celular e usei a lanterna para descer aqueles degraus. Seu João veio atrás de mim, meio relutante, mas curioso também. O porão era pequeno, uns 3 por 4 metros, com paredes úmidas e manchadas. No centro havia uma mesa de madeira velha, coberta com um pano vermelho escuro que tinha manchas estranhas. Manchas que pareciam muito com sangue seco. Tirei o pano com cuidado e embaixo dele encontrei um caderno encapado com couro desgastado. Minhas mãos tremeram quando abri a primeira página. A caligrafia era antiga, letra cursiva difícil de ler, mas consegui decifrar. Dizia: 17 de agosto de 1997. Hoje firmamos o pacto. Meu coração disparou. Que pacto? Com quem? Continuei lendo com a respiração presa. O texto dizia que ele tinha aparecido durante uma vigília de madrugada, que tinha prometido crescimento, prosperidade e influência em troca de pequenas concessões na pregação. O autor escreveu que seriam apenas sutilezas, que ninguém perceberia a diferença, e que ele tinha aceitado. A última frase daquela página me gelou. Que Deus me perdoe, mas aceitei.
Virei as páginas amareladas e quebradiças. A entrada de 3 de setembro de 1997 dizia: primeira colheita do acordo, 47 novos membros em uma semana, ele cumpre o que prometeu. Tinha um tom de empolgação naquela escrita, como se o autor estivesse feliz com os resultados. Mas as páginas seguintes mostravam uma mudança gradual no tom. 12 de outubro de 1997. Ele me instruiu a pregar menos sobre santidade e pecado. Disse que isso afasta as pessoas e quebra o acordo. Devo focar em bênçãos, prosperidade e vitórias. Li aquilo e senti um nó na garganta. Esse ele que o autor mencionava, quem era? E que tipo de acordo exigia que a verdade fosse suprimida? Seu João estava lendo por cima do meu ombro e de repente ele se afastou. Disse que aquilo estava lhe dando um mau jeito muito grande, que ia subir. Vi ele fazendo o sinal da cruz várias vezes enquanto subia a escada rápido. Fiquei sozinho naquele porão úmido e frio, com aquele caderno nas mãos e o coração batendo descompassado. Fui direto para a última página que tinha escrita. A data era 5 de janeiro de 1998 e a caligrafia estava completamente diferente. Trêmula, desesperada, quase ilegível. Dizia: não aguento mais, tentei romper o pacto, jejuei 7 dias, mas ele não deixa, aparece todas as noites. Diz que assinei com sangue espiritual, estou preso, perdoai-me, Senhor, perdoai-me. Olhei para trás esperando ver seu João ou alguém, mas estava sozinho. Fernando tinha desaparecido completamente, provavelmente fugiu assim que viu a gente. Descendo, peguei o caderno com as 2 mãos e subi aquela escada com as pernas tremendo tanto que quase caí. Quando cheguei lá em cima, a luz do dia me cegou por alguns segundos. Guardei o caderno embaixo da minha camisa e fui direto para o meu carro. Nem esperei para conversar com os pedreiros ou dar explicações. Só conseguia pensar numa coisa: o fundador dessa igreja, pastor Alcides, que já tinha falecido, fez um pacto com alguém, e agora eu estava no meio disso tudo, sem saber até onde essa escuridão ia. Naquela mesma noite, às 23h47, meu celular tocou. Era Fernando. Eu olhei para o número na tela e considerei não atender, mas algo me fez aceitar a ligação. A voz dele estava séria, sem aquele tom simpático de sempre. Ele disse que precisávamos conversar com urgência, que era para o meu próprio bem. Marcou no dia seguinte, 10 horas da manhã, na fazenda do irmão Paulo, na saída para Nerópolis, e reforçou: venha sozinho. Juliana estava deitada na cama com a barriga de 8 meses, e quando contei sobre o telefonema, ela segurou minha mão com força. Implorou para eu não ir, disse que aquilo era uma armadilha óbvia, que a gente devia fazer as malas e ir embora de Goiânia naquela mesma noite. Mas eu precisava de respostas. Precisava entender o que estava acontecendo, até onde aquilo ia, quantas pessoas estavam envolvidas. Saí de casa na manhã seguinte sem avisar Juliana, porque sabia que ela tentaria me impedir. A fazenda ficava uns 40 minutos de Goiânia, uma estrada de terra vermelha depois de passar Nerópolis. Quando cheguei no portão de ferro, vi 8 carros estacionados. Carros caros, SUVs importadas, picapes de luxo. Meu estômago revirou. Aquilo não era uma simples conversa. Dentro da casa grande, 12 homens me esperavam sentados em círculo na sala ampla, todos pastores. Reconheci alguns de eventos evangélicos da região, rostos conhecidos de igrejas grandes. No centro da sala tinha uma cadeira vazia, sozinha, claramente para mim. Fernando estava lá, e ao lado dele estava o pastor Renato, líder de uma mega igreja de 8.000 membros no setor marista. Pastor Renato foi o primeiro a falar. Ele se levantou, segurou um copo de café entre as mãos e me cumprimentou com um sorriso cansado, derrotado. Disse que eu tinha descoberto algo que 90% dos membros nunca descobrem.
Falou que as igrejas deles cresciam porque pregavam exatamente o que as pessoas queriam ouvir, não o que precisavam ouvir. Prosperidade, vitória, bênçãos, mas nada de pecado, inferno ou arrependimento genuíno. Levantei da cadeira e gritei que aquilo não era o evangelho verdadeiro. Minha voz saiu mais alta que eu esperava, ecoando naquela sala. Alguns pastores desviaram o olhar, como se tivessem vergonha. Outros me encaravam com frieza, sem demonstrar emoção nenhuma. Fernando permaneceu sentado, apenas observando minha reação com aquele sorriso de canto de boca. Foi quando um pastor mais velho, de barba completamente grisalha e olhar vazio, falou com voz grave e cansada. Ele disse que quando assumiu a igreja dele em 2005, o pacto já existia há anos. Contou que descobriu e tentou mudar, mas no dia seguinte, a filha de 7 anos dele adoeceu. Uma doença estranha que médico nenhum conseguia explicar. A menina parou de comer e ficou só pele e osso em uma semana. Ele pausou, engoliu seco e continuou dizendo que voltou atrás nas intenções de expor tudo. No mesmo dia, a filha melhorou, começou a comer de novo, voltou a ser saudável como se nada tivesse acontecido. Ele me olhou direto nos olhos e perguntou se eu entendia o que aquilo significava. O ar na sala ficou denso, pesado. Senti náusea subindo pela garganta. Fernando se levantou devagar e caminhou até ficar cara a cara comigo. Ele disse que eu tinha 2 escolhas bem simples. Podia continuar pregando como estava. Minha família ficaria segura, eu teria salário bom e a igreja continuaria crescendo, ou... Ele fez uma pausa longa e ameaçadora. Acidentes acontecem, freios de carro falham e eu devia entender o recado. Olhei ao redor daquela sala e vi 12 homens de Deus, chamados para pregar a verdade, completamente presos num sistema de medo e controle. Alguns pareciam arrependidos, derrotados, outros pareciam ter feito as pazes com aquela situação. E Fernando parecia ser o guardião daquele segredo, o homem que garantia que ninguém saísse da linha. Respondi que precisava pensar, que não tomaria decisão nenhuma ali. Fernando riu, uma risada sem humor, e disse que eu tinha até o final de semana, que na segunda-feira ele esperava minha resposta. E me aconselhou a pensar bem, porque eu tinha uma esposa grávida para proteger, uma filha que ia nascer em breve, uma vida toda pela frente. Saí daquela fazenda com as pernas bambas e o coração disparado. Entrei no carro e apenas fiquei ali parado, tentando processar tudo que tinha ouvido. 12 igrejas, 12 pastores presos. Quantas mais existiam? Quantos líderes em Goiânia, no Brasil inteiro, estavam pregando mentiras por medo ou por ganância? A escuridão era muito maior do que eu imaginava, e agora eu estava no centro dela, tendo que escolher entre a verdade e a minha segurança. Voltei daquela reunião completamente abalado, mas tentando manter a aparência de normalidade. A quarta-feira seguinte chegou, 30 de janeiro de 2019, e a igreja tinha umas 80 pessoas naquele culto de meio de semana. O clima estava pesado desde que comecei a pregar, como se o próprio ar estivesse denso, carregado. Escolhi pregar sobre Mateus 7, sobre falsos profetas e árvores que se conhecem pelos frutos. Eu estava a uns 15 minutos de pregação quando Bianca se levantou abruptamente. Ela era uma jovem de 19 anos, que congregava ali desde os 9, filha da dona Célia, uma das fiéis mais antigas. Bianca ficou de pé no meio da terceira fileira, com o corpo todo rígido, e começou a gritar de um jeito que gelou o sangue de todo mundo. Ela gritava que ele estava ali, que ele sempre esteve ali. O dedo dela apontava diretamente para mim, para o púlpito, tremendo descontroladamente. Então os olhos dela reviraram completamente, mostrando só o branco, e ela caiu de costas no chão de cerâmica. A mãe dela correu para segurar, gritando o nome da filha.
Vanessa, outra irmã da igreja, correu também, tentando acalmar Bianca, tocando em seus ombros e orando em voz alta. O corpo de Bianca começou a se contorcer no chão de uma forma que não era natural. A coluna dela arqueava para trás de um jeito que parecia impossível, doloroso. As pessoas ao redor recuaram com medo, sem saber o que fazer. Algumas crianças começaram a chorar nos braços das mães. Então Bianca se levantou sozinha, sem usar as mãos, apenas levitando o tronco como se fosse puxada por cordas invisíveis. Quando ela ficou de pé, estava completamente diferente. Os movimentos eram rígidos, mecânicos, como se fosse uma marionete sendo controlada. E a voz, Deus do céu, aquela voz não era de uma menina de 19 anos. Era grave, rouca, gutural. Ela disse que aquela casa era dele, que eles alimentavam as ovelhas dele com as mentiras dele há 22 anos. E depois apontou para mim dizendo que eu não ia mudar nada, que eu era fraco como o anterior. A temperatura da igreja despencou na mesma hora. Não é exagero, todo mundo sentiu. Vi pessoas esfregando os braços, algumas tremendo de frio. O baterista Rodrigo largou as baquetas no meio da música. As tecladistas levantaram e se afastaram dos instrumentos. Umas 15 pessoas saíram correndo pela porta, tropeçando umas nas outras, desesperadas para sair dali. Desci do púlpito e peguei o microfone com as mãos tremendo. Comecei a orar em voz alta, ordenando em nome de Jesus Cristo de Nazaré que aquilo saísse da jovem. Minha voz ecoava pela igreja, firme por fora, mas cheia de medo por dentro. Bianca, ou o que quer que controlasse o corpo dela, apenas riu. Uma risada grave, gutural, masculina, que não tinha nada de humano. Foi quando Fernando se levantou calmamente da primeira fileira. Ele não parecia assustado, não parecia surpreso. Caminhou até Bianca sem pressa nenhuma, como quem já sabia exatamente o que fazer. Se inclinou próximo ao ouvido dela e sussurrou algo tão baixo que ninguém na igreja conseguiu ouvir uma única palavra. Instantaneamente, como se alguém tivesse desligado um interruptor, Bianca piscou. Os olhos voltaram ao normal. Ela olhou ao redor completamente confusa, desorientada, sem entender por que estava de pé no meio da igreja com todo mundo olhando para ela. Perguntou o que tinha acontecido, porque todo mundo estava assustado. E então simplesmente caminhou em direção ao banheiro como se nada tivesse acontecido. Fernando virou para mim. Nossos olhos se encontraram por uns segundos que pareceram eternos. E ele sorriu. Não era um sorriso de alívio ou de gratidão a Deus. Era um sorriso de controle absoluto. Um sorriso que dizia claramente: eu comando aqui, eu controlo até isso, e você não tem poder nenhum. Aquele sorriso me disse tudo o que eu precisava saber. O culto foi encerrado ali mesmo, não tinha como continuar. As pessoas foram embora em silêncio, assustadas, olhando para trás como se algo fosse persegui-las. Dona Célia levou Bianca para casa e a menina parecia não se lembrar de absolutamente nada. Fiquei sozinho naquela igreja vazia, sentado no primeiro banco, tentando processar o que tinha acabado de testemunhar. Liguei para Juliana e pedi que trancasse todas as portas e janelas de casa. Não dei detalhes pelo telefone, mas ela ouviu o desespero na minha voz. Disse que eu chegaria em casa logo e que a gente precisava conversar. Quando desliguei, olhei para o púlpito vazio e percebi que estava lidando com algo muito maior e muito mais perigoso do que eu imaginava. Fernando não era apenas um diácono controlador. Ele era a porta de entrada para algo muito mais sombrio. Depois do que aconteceu com Bianca, tomei uma decisão. Não ia mais ficar ali fingindo que nada estava errado. Passei o fim de semana inteiro preparando um relatório de 12 páginas com tudo que eu tinha descoberto. Imprimi documentos, digitalizei o caderno do porão, anotei nomes, datas, lugares. Meu plano era enviar tudo para a sede da denominação nacional e expor aquele esquema todo.
Na sexta-feira, 22 de fevereiro de 2019, saí do atacadão da Avenida Anhanguera por volta das 19 horas. Tinha ido comprar algumas coisas para casa, porque Juliana estava no final da gravidez e não podia sair muito. O trânsito estava caótico, como sempre naquele horário. Carros buzinando por todo lado, gente apressada voltando do trabalho. Entrei no meu Palio 2015, liguei o carro, tudo normal. Saí do estacionamento e entrei na avenida. A descida próxima ao viaduto da T-63 é íngreme e o carro naturalmente ganha velocidade ali. Quando vi o sinal vermelho à frente e a lombada eletrônica, pisei no freio para reduzir. O pedal afundou completamente solto, sem resistência nenhuma. Meu coração disparou. O carro começou a acelerar na descida, 60, 70, 80 quilômetros por hora. Tentei o freio de mão, mas não fez diferença nenhuma. Buzinei desesperadamente, acendi o pisca-alerta, gritei pela janela aberta pedindo passagem. Desviei de um Gol prata por centímetros, o motorista me xingou sem saber que meus freios tinham falhado. Meu celular estava no banco do passageiro, impossível pegar enquanto tentava controlar o carro. À frente vi uma cena que me apavorou. Uma mãe atravessava a faixa de pedestres segurando a mão de uma criança pequena. Eles estavam bem no meio da rua. Não tinha tempo de desviar sem bater em outros carros. Gritei o nome de Deus, pedi socorro e, no desespero, joguei o volante com tudo para o canteiro gramado à direita. O carro pulou o meio-fio com um impacto violento. Derrapou na grama molhada, as rodas perderam completamente a aderência. Senti o carro girando, capotando uma vez, e então o impacto seco contra um poste de iluminação. O airbag explodiu no meu rosto com uma força absurda. Gosto de sangue inundou minha boca. Tudo ficou escuro por alguns segundos. Acordei com sirenes tocando perto. Bombeiros, polícia, ambulância, pessoas gritando do lado de fora do carro. Alguém dizia que eu estava vivo, que estava respirando. Senti dor no ombro esquerdo, dor na testa, dor em todo o corpo. Mas estava vivo. Os paramédicos me tiraram do carro e deitaram numa maca. Disseram que tive sorte absurda, que poderia ter morrido. No hospital, descobri que tinha um corte profundo na testa que precisou de 8 pontos. Contusão séria no ombro esquerdo e vários hematomas pelo corpo. Nada grave considerando a violência do acidente. O mecânico do guincho, seu Antônio, um homem de uns 60 anos que trabalhava nisso há 30, me procurou no hospital umas 2 horas depois. Ele me chamou num canto, longe dos policiais e enfermeiros. Mostrou fotos que tinha tirado embaixo do meu carro com a lanterna do celular. O cabo do freio estava cortado. Corte limpo, preciso, profissional. Ele disse que aquilo não foi desgaste, não foi acidente. Alguém tinha cortado com alicate, tinha feito de propósito. Alguém quis me matar. Às 21 horas, Juliana chegou correndo, com a barriga enorme de 8 meses e meio, o rosto molhado de lágrimas. Ela mal conseguia falar de tanto que chorava. Segurou meu rosto com as 2 mãos e implorou para a gente ir embora de Goiânia. Disse que eles tinham tentado me matar, que não ia perder o pai da filha dela por causa daquela igreja maldita. Prometi que íamos embora sim, que era questão de dias. Mas à noite, quando Juliana foi para casa descansar porque não podia ficar no hospital por causa da gravidez, algo aconteceu. Eram 2h37 da madrugada, quando acordei com uma sensação horrível. O ar do quarto ficou denso, pesado, difícil de respirar. A temperatura caiu tanto que vi minha respiração formar vapor na frente do rosto. Ouvi passos no corredor, passos lentos, arrastados, se aproximando do meu quarto. Apertei o botão vermelho de emergência da enfermagem com toda a força que tinha. Ninguém veio. Os passos continuaram vindo, cada vez mais perto, até pararem exatamente na porta do quarto 307. Olhei para a janela de vidro que dava para o corredor e vi meu reflexo deitado na cama. Mas atrás do meu reflexo havia outra figura.
Uma silhueta escura, alta demais, desproporcionalmente alta. Os braços longos e finos demais. A cabeça levemente inclinada, como se me observasse. Fechei os olhos com força e orei em sussurros desesperados. Recitei cada versículo que sabia de cor. Clamei o sangue de Jesus. Pedi proteção divina. Fiquei assim por vários minutos, até que o frio passou e o ar voltou ao normal. Quando abri os olhos de novo e olhei para a janela, a silhueta tinha desaparecido. Mas eu sabia que aquilo não tinha sido imaginação nem efeito de remédio. Era um aviso de que eu tinha mexido com forças que não brincavam em serviço. Voltei para casa no sábado de manhã, com o braço esquerdo imobilizado e 8 pontos na testa. Juliana estava fazendo as malas quando cheguei, determinada a nos tirar de Goiânia naquele mesmo dia. Mas eu segurei a mão dela e pedi para ela parar. Disse que antes de fugir, eu precisava fazer uma última coisa. Precisava buscar a Deus de verdade, ouvir a voz dele, ter certeza do que ele queria que eu fizesse. Falei para Juliana que ia fazer um jejum de 3 dias. Ela olhou para o meu braço machucado, para os pontos na minha testa e disse que eu estava louco, que não podia ficar sem comer naquele estado. Expliquei que ia beber água, que não era jejum seco, mas que precisava daquilo desesperadamente. Ela chorou, mas concordou. Me abraçou com a barriga enorme entre a gente e sussurrou que estava morrendo de medo de me perder. Me tranquei no quarto de hóspedes no domingo à tarde. Era um quartinho pequeno, com apenas uma cama de solteiro, um criado mudo e uma janela que dava para o quintal. Juliana batia na porta 3 vezes por dia. Deixava uma garrafa de água mineral no chão e ia embora em silêncio. Eu ouvia os passos dela se afastando e o choro abafado do outro lado da parede. O primeiro dia foi o mais difícil. Domingo inteiro, eu senti uma inquietação terrível, uma raiva que não sabia de onde vinha. Andava pelo quarto pequeno em círculos, questionando Deus. Perguntava por que ele tinha permitido que eu descobrisse tudo aquilo. Por que não me deixou ignorante e feliz como tantos outros pastores? A fome apertava, o estômago roncava, mas a raiva era pior que a fome. Segunda-feira, o segundo dia, a fome diminuiu bastante. No lugar veio uma fraqueza física profunda que me fez ficar deitado no chão de madeira fria na maior parte do tempo. Mas algo estava mudando. Minha mente ficava cada vez mais clara, mais focada, como se uma névoa estivesse sendo tirada dos meus olhos. Comecei a ler a Bíblia de uma forma diferente, mais profunda. Li sobre Jeremias jogado no poço de lama por falar a verdade. Sobre Daniel na cova dos leões, por não se curvar aos ídolos. Sobre Esther, que arriscou a própria vida para salvar o povo dela. Todos eles escolheram a verdade mesmo com risco de morte. Todos eles confiaram em Deus quando tudo parecia perdido. As lágrimas escorriam pelo meu rosto enquanto lia aquelas histórias antigas que de repente faziam todo sentido. Terça-feira chegou. O terceiro dia. Eram por volta das 15 horas e eu estava deitado no colchão fino, fraco demais para me levantar, sussurrando orações sem força. De repente senti algo diferente, um calor. Não era febre, eu sabia a diferença. Era um calor que começou bem no centro do peito e foi se espalhando para fora como ondas. Era amor, um amor tão intenso, tão puro, tão poderoso, que meu peito doía fisicamente. Comecei a chorar sem entender o motivo. Não era choro de tristeza, era choro de alívio, de reconhecimento, como se minha alma estivesse reconhecendo algo que sempre esteve lá, mas que eu nunca tinha percebido. Abri os olhos devagar e o que vi me tirou completamente o fôlego. Uma luz branca dourada encheu o quarto inteiro, mas não machucava meus olhos de forma alguma. Era como olhar diretamente para o sol do meio-dia, mas sem dor, sem cegueira, sem desconforto. Apenas glória, pureza, santidade. E no centro da luz
Ele estava ali. Jesus. Não consigo descrever o rosto dele completamente porque as lágrimas embaçavam demais minha visão, mas os olhos dele eram como fogo líquido e água cristalina ao mesmo tempo. Penetrantes, vendo cada canto da minha alma, mas cheios de compaixão que me quebrantava por completo. Ele não moveu os lábios, mas eu ouvi a voz dele com mais clareza do que qualquer som físico que já ouvi na vida. Ele disse que eu fui escolhido antes da fundação do mundo para aquele momento específico, que ele tinha permitido que eu visse as trevas, justamente para que agora levasse a luz verdadeira dele. Me mandou não ter medo, porque ele já tinha derrotado o inimigo na cruz do Calvário. Disse que o poder do inimigo era nada comparado ao poder dele. Caí de joelhos no chão de madeira, soluçando descontroladamente. Meu corpo inteiro tremia, convulsionava de tanto chorar. Então senti suas mãos sobre minha cabeça. Eu juro que senti fisicamente um peso real, quente, que irradiava um poder indescritível. Ondas e ondas de amor percorriam meu corpo da cabeça aos pés. Era como se cada célula do meu corpo estivesse sendo lavada, purificada, restaurada. Não sei quanto tempo aquilo durou. Quando finalmente abri os olhos de novo e a luz começou a diminuir gradualmente, olhei para o relógio de parede. Eram 18 horas e 15 minutos. 3 horas tinham passado como se fossem 3 minutos. Me levantei cambaleando, as pernas fracas do jejum, mas o espírito completamente renovado. Abri a porta do quarto e Juliana estava sentada no corredor com a Bíblia no colo, chorando e orando baixinho. Quando ela levantou os olhos para mim, a boca dela se abriu em choque. Ela disse que meu rosto estava brilhando. Não era expressão, não era modo de falar. Ela disse que tinha uma luz saindo da minha pele. Corri para o banheiro e olhei no espelho. Minha pele tinha uma tonalidade diferente, radiante, saudável, apesar de 3 dias sem comer. Meus olhos brilhavam de um jeito que nunca brilharam antes. Parecia que eu tinha dormido 12 horas seguidas. Domingo, 17 de fevereiro de 2019. O culto começava às 10 horas da manhã e a igreja estava mais lotada que o normal. Mais de 500 pessoas apertadas nos bancos, muitas em pé no fundo e nas laterais. Era o maior público desde que eu tinha chegado em Goiânia. Fernando estava no primeiro banco de terno azul marinho, os braços cruzados, me observando intensamente. Dona Marta sentada no segundo banco, rígida como uma estátua. Bianca estava lá no canto esquerdo com a mãe, Dona Célia. Subi ao púlpito às 10 horas e 32 minutos, depois do louvor. Minhas mãos suavam segurando a Bíblia, mas meu espírito estava firme como rocha. Não tinha mais medo nenhum. Comecei pregando suave, quase em tom pastoral normal, sobre verdadeiro arrependimento. Falei sobre o Jesus que ama os pecadores, mas que também confronta o pecado de frente, sem rodeios. Preguei sobre o Jesus que expulsou os vendilhões do templo com um chicote. Sobre o Jesus que disse palavras duras, palavras que incomodavam, palavras que faziam as pessoas escolherem entre segui-lo de verdade ou abandoná-lo. Percebi pessoas se remexendo nos bancos, inquietas, desconfortáveis. Olhares confusos se cruzavam. Não estavam acostumadas com aquele tipo de mensagem ali naquela igreja. Então, mudei o tom. Minha voz ficou firme, ecoando no microfone. Disse que precisávamos falar sobre algo muito grave que estava acontecendo naquela casa. Abri minha pasta de couro e tirei o caderno velho que tinha encontrado no porão. Levantei ele bem alto para todos verem. Expliquei que aquele era o diário pessoal do fundador, pastor Alcides, que tinha falecido em 2003. Os murmúrios começaram imediatamente. Pessoas se entreolhando, cochichando, apontando. Fernando se levantou bruscamente da primeira fileira. Ele tentou me interromper, dizendo que aquilo não era apropriado para um culto, que poderíamos conversar em particular depois. Mas eu gritei no microfone, para ele sentar.
Minha voz trovejou pela igreja inteira, surpreendendo até a mim mesmo. Fernando parou no meio do corredor, chocado. Abri o caderno na primeira página marcada e li em voz alta. 17 de agosto de 1997. Hoje firmei o pacto. Ele me prometeu crescimento rápido em troca de pequenas mudanças na pregação. A igreja explodiu. Metade das pessoas levantou gritando. Algumas dizendo que era mentira, outras que eu tinha enlouquecido. Gente discutindo entre si, apontando para mim, para Fernando, sem saber em quem acreditar. Continuei em voz alta sobre o barulho. Disse que o fundador desta igreja tinha feito um pacto com forças demoníacas para garantir crescimento, que desde então aquela igreja pregava uma mentira mascarada de verdade. Citei Jesus dizendo que conheceríamos a árvore pelos frutos. Perguntei onde estava o arrependimento genuíno ali, onde estava a santidade sendo pregada. Só ouvíamos sobre bênçãos, prosperidade, vitória, mas ninguém falava sobre cruz, renúncia, morrer para si mesmo. Dona Marta se levantou da segunda fileira, o rosto vermelho de raiva. Ela gritou que eu ia pagar caro por aquilo, que estava difamando a memória do fundador, que era um louco perigoso. Vários diáconos começaram a caminhar em direção ao púlpito, mas foi nesse momento que algo impossível aconteceu. 5 pessoas em pontos diferentes da igreja caíram ao mesmo tempo, simultaneamente, como se alguém tivesse apertado um botão invisível. Um homem gordo no fundo, 2 mulheres no centro, um jovem de bermuda perto da banda e Bianca. Todos no chão, gritando, se contorcendo, babando. As crianças choravam apavoradas nos braços das mães. A bateria parou completamente. O baixista largou o instrumento no chão e saiu correndo porta fora. Pelo menos 30 pessoas dispararam em direção à saída, tropeçando umas nas outras, desesperadas. Subi mais alto no púlpito e gritei com tudo que tinha nos pulmões. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, eu repreendo e expulso todo espírito imundo desta casa. As 5 pessoas no chão se debatiam com mais violência ainda. Espuma branca saía da boca de 2 delas. Sons guturais, animalescos, que não pareciam humanos, enchiam a igreja. Fernando e 3 diáconos subiram correndo em direção ao púlpito para me tirar dali à força. Mas quando estavam a uns 3 metros de mim, algo inexplicável aconteceu. Um vento forte soprou dentro da igreja. Todas as janelas estavam fechadas. O ar-condicionado estava desligado. Mas um vento poderoso soprou do nada. Papéis do púlpito voaram. Cabelos das pessoas balançaram violentamente. As cortinas do batistério se agitaram como se estivessem numa tempestade. Fernando e os diáconos pararam no lugar, com os olhos arregalados de medo e confusão. E então, aos poucos, as 5 pessoas no chão começaram a ficar quietas, pararam de se debater, ficaram imóveis por alguns segundos. Depois abriram os olhos e começaram a chorar. Mas era um choro diferente, de alívio, de libertação, de algo pesado sendo tirado de cima delas. Bianca se levantou cambaleando e correu até a mãe. Se jogou nos braços de Dona Célia soluçando alto, dizendo que estava presa há anos, que algo horrível controlava ela, mas que agora tinha saído. As outras 4 pessoas diziam coisas parecidas, chorando, abraçando quem estava perto, agradecendo a Deus por estarem livres. O culto terminou no maior caos que já vi na vida. Metade da igreja saiu furiosa, xingando, dizendo que eu era louco, herege, perturbado. Mas uns 80 ficaram, chorando, ajoelhados, pedindo oração. A denominação me expulsou oficialmente na terça-feira, 19 de fevereiro de 2019. Reunião extraordinária da diretoria às 14 horas. Voto unânime pela minha remoção imediata. Alegaram que eu tinha transtornos mentais graves e comportamento psicótico incompatível com o ministério pastoral.
Em 48 horas, espalharam pelos grupos de WhatsApp de pastores da cidade que eu estava em surto, que tinha histórico de esquizofrenia, que havia agredido membros da igreja. Pastores que me cumprimentavam sorrindo antes, agora atravessavam a rua para não falar comigo. Fui bloqueado de todos os grupos de liderança, apagado das fotos oficiais da denominação, tratado como se nunca tivesse existido. Perdemos a casa pastoral em 48 horas. Tivemos que sair com Juliana grávida de 9 meses, jogando malas e caixas dentro do carro, sem nem saber para onde ir. Um casal de irmãos, Mário e Luciene, que não faziam parte da liderança da igreja, nos acolheram por uma semana na casa deles no setor oeste. Eles tinham visto tudo o que aconteceu no culto e acreditaram em mim. Depois conseguimos alugar um apartamento minúsculo de 2 quartos no setor Pedro Ludovico. R$ 850 por mês, que a gente não tinha a menor ideia de como pagar. Juliana entrou em trabalho de parto na madrugada de 15 de março de 2019. Levei ela às pressas para o Hospital Materno-Infantil, dirigindo feito louco pelas ruas vazias de Goiânia. Sofia nasceu às 3h17 da manhã, pesando 3,2 kg, chorando forte e saudável. Segurei minha filha nos braços com lágrimas escorrendo pelo rosto, molhando a mantinha dela. Não tínhamos dinheiro no banco, não tínhamos igreja, não tínhamos amigos ou apoio de ninguém. Mas quando olhei para os olhinhos fechados da Sofia, tive a certeza inabalável de que Deus estava conosco, que Ele não tinha me trazido até ali para me abandonar. Juliana estava exausta na cama do hospital, mas sorria segurando a mão da nossa filha. Ela sussurrou que a gente ia vencer, que Deus era fiel. Comecei a trabalhar como motorista de aplicativo logo que Juliana recebeu alta. Dirigia 12, 14 horas por dia para conseguir pagar aluguel, fraldas, leite. Juliana ficava em casa com a Sofia, ainda se recuperando do parto. Entre as corridas, nas tardes entre 16 e 18 horas, eu parava o carro e ia pregar nas ruas de Goiânia. Comecei na Praça Cívica, perto do Coreto Central. Levava uma caixinha de som JBL pequena que o irmão Mário tinha me dado de presente. No primeiro dia, apenas 3 pessoas pararam para ouvir. Uma delas riu de mim, disse que pastor de rua era fracassado, mas uma semana depois eram 20 pessoas paradas ali ouvindo. 2 semanas depois, 50. As pessoas vinham, ouviam e algumas choravam. Foi numa quarta-feira de abril, por volta das 17 horas, que conheci Tiago. Rapaz de 23 anos, muito magro, com olheiras profundas e as mãos tremendo sem parar. Ele parou no meio da multidão e ouviu eu pregando sobre libertação genuína em Cristo, sobre como Jesus veio para quebrar cadeias, libertar cativos, restaurar vidas destruídas. Quando terminei, ele veio até mim cambaleando, com os olhos vermelhos cheios de lágrimas. Ele disse que o nome dele era Tiago, que usava crack há 5 anos, que tinha perdido tudo, família, emprego, dignidade, futuro, que já tinha tentado parar sozinho 1000 vezes, mas nunca conseguia, que já tinha sido internado 3 vezes em clínicas de reabilitação e sempre voltava para o vício. Ele me perguntou se o Jesus que eu pregava ali podia mesmo ajudar alguém tão quebrado quanto ele. Abracei aquele rapaz que fedia a suor, fumaça e sujeira. Segurei ele forte e disse que Jesus não veio para pessoas perfeitas e arrumadas, que ele veio exatamente para quem estava destruído, sem esperança, no fundo do poço. Ali mesmo na praça, às 17h30 de uma quarta-feira comum, com gente passando e olhando, a gente orou juntos. Tiago caiu de joelhos no cimento sujo da praça, chorando alto, gritando para Jesus. Ele implorava dizendo que não aguentava mais, que queria ser livre, que estava cansado daquela vida de morte. Chorava tanto que o corpo dele tremia inteiro. Fiquei ali com a mão no ombro dele,
orando junto, sentindo a presença de Deus naquele lugar aberto e barulhento. 3 dias depois, no sábado, às 10 horas da manhã, Tiago bateu na porta do meu apartamento. Juliana atendeu assustada, com a Sofia no colo. Mas o Tiago, que estava ali, era completamente diferente. Os olhos estavam limpos, brilhando, a pele com cor saudável. Ele estava sorrindo, algo que parecia impossível 3 dias antes. Disse que estava 3 dias limpo, sem usar nada, e que não tinha tido nenhuma crise de abstinência. Ele chorou abraçado comigo na porta do apartamento. Disse que aquilo não era normal, que toda vez que tentava parar antes, as crises eram insuportáveis. Mas dessa vez foi diferente. Ele sentia que Jesus tinha realmente libertado ele, que tinha arrancado aquelas correntes de verdade. Hoje, em 2025, Tiago trabalha como açougueiro numa rede de supermercados e lidera um grupo de apoio para ex-viciados toda terça-feira à noite. Hoje, aqui em outubro de 2025, 6 anos depois de tudo que aconteceu, eu pastorei uma congregação de 80 pessoas em Aparecida de Goiânia. A gente se reúne numa casa alugada, adaptada na rua T57, simples, pintada de branco, sem fachada chamativa nem letreiro luminoso. Mas a presença de Deus é tão real ali que tem gente que chora quando entra pela primeira vez. Juliana lidera o ministério infantil com 15 crianças barulhentas e amadas. Sofia, minha filha, está com 6 anos agora. Cabelo cacheado igual ao da mãe. Sorriso que ilumina qualquer ambiente. Outro dia ela me perguntou na mesa de jantar por que nossa igreja era tão pequeninha, enquanto aquela outra que a gente passa de carro é gigante. Ajoelhei na altura dela, segurei o rostinho e expliquei que não importa o tamanho do prédio, importa se Jesus de verdade está dentro. Fernando me procurou em agosto de 2022, 3 anos depois de tudo. Bateu na porta da minha casa numa tarde de sábado, e quando abri a porta quase não reconheci ele. Estava magro, cabelo completamente grisalho, olhos fundos, envelhecido uns 10 anos. Ele caiu de joelhos ali na soleira da porta, chorando, implorando perdão. Disse que estava preso naquilo há 15 anos. Ele contou que quando tentou sair a primeira vez, o filho dele sofreu um acidente grave de moto. Ficou entre a vida e a morte por 3 dias. Fernando voltou atrás nas intenções de romper com o pacto e o filho melhorou. Desde então, viveu com medo, fazendo tudo o que mandavam, controlando pastores, mantendo o sistema funcionando. Mas que não aguentava mais, que acordava de madrugada com pesadelos horríveis, que o casamento tinha acabado, que tinha perdido a concessionária e estava falido espiritualmente. Choramos juntos naquela tarde, oramos por horas. Fernando rompeu publicamente com aquela igreja, gravou um vídeo pedindo perdão e postou nas redes sociais. Perdeu todos os amigos que tinha, foi ameaçado, difamado, isolado, mas pela primeira vez em 15 anos conseguiu dormir em paz. Hoje, aqui em 2025, ele serve numa missão para moradores de rua na região da Praça do Trabalhador, perto da rodoviária de Goiânia. Fernando me liga toda quarta-feira. Conta que ajudou 3, 4, 5 pessoas a saírem das ruas naquela semana. Diz que Deus está restaurando a vida dele tijolo por tijolo. Que sente que está pagando a dívida dele com o reino. Uma vida de cada vez. A voz dele no telefone é diferente agora. Tem paz, tem esperança, tem vida de novo. Bianca, aquela jovem de 19 anos que teve a manifestação violenta no culto de 2019, me procurou em abril de 2023, 4 anos depois. Ela estava completamente transformada, sorridente, livre, os olhos brilhando de uma forma linda. Disse que foi liberta naquele dia de fevereiro, mas que ninguém a discipulou depois. A igreja apenas a afastou, como se ela fosse o problema. Ela passou anos confusa, com medo, achando que era louca, que tinha alguma doença mental. Só 4 anos depois,
Encontrou uma igreja saudável que explicou tudo, que a acolheu, que a discipulou de verdade. Ela chorou me agradecendo por ter sido corajoso naquele dia. Disse que eu salvei a alma dela. Hoje, com 25 anos, Bianca estuda teologia numa faculdade em Trindade e quer ser missionária na África. Dona Marta faleceu em julho de 2021 de infarto fulminante. Estava sozinha em casa quando aconteceu. Nunca se arrependeu, nunca buscou libertação, nunca rompeu com aquele sistema. Morreu presa naquilo. E eu oro para que nos últimos momentos dela, Deus tenha tido misericórdia. Pastor Renato, da mega igreja de 8.000 pessoas no setor marista, continua lá pregando para multidões. A igreja agora tem 12.000 membros, 3 cultos aos domingos, transmissão ao vivo. Às vezes, dirigindo pela cidade, vejo o prédio gigantesco iluminado e me pergunto se ele sabe o que está fazendo. Se está tão cego e preso quanto eu estava no começo. Ou se em algum momento da madrugada ele acorda e sente o peso do que prega, das almas que estão sendo enganadas com mensagens pela metade. Na semana passada, um rapaz de 19 anos apareceu no culto. Depois veio falar comigo, nervoso, olhando para os lados. Disse que o nome dele era Gabriel, que o pai dele é líder numa igreja grande aqui em Goiânia. Contou que coisas estranhas acontecem lá, que o pai mudou nos últimos meses, ficou distante, frio, com o olhar vazio, e que encontrou um caderno velho escondido no escritório do pai em casa, com anotações sobre pactos e acordos espirituais. Meu coração apertou ouvindo aquilo. A luta não acabou. Talvez nunca acabe, até Jesus voltar para buscar a sua igreja verdadeira. Aprendi nesses 6 anos que o diabo não é burro, ele é extremamente inteligente e paciente. Ele não chega numa igreja com chifres e tridente assustando todo mundo. Ele vem de terno com Bíblia debaixo do braço, versículos decorados, louvores bonitos e emocionantes. Ele constrói prédios luxuosos com ar-condicionado potente, telões de LED, bandas profissionais, estacionamento seguro. Ele mistura 90% de verdade bíblica com 10% de veneno mortal. E as pessoas engolem sorrindo, dançando, levantando as mãos, achando que estão no lugar certo porque tem muita gente, muito movimento, muita emoção. Meu alerta final para você que está lendo ou ouvindo essa história agora é: teste sua igreja. Não tenha medo de questionar, de observar, de avaliar pelos frutos. Sua igreja prega sobre pecado, inferno e arrependimento genuíno, ou só sobre bênçãos, vitórias e seu melhor chegando? Ela fala sobre cruz, renúncia, morrer para si mesmo, ou só sobre conquistar, prosperar, vencer? Os líderes confrontam erros com amor verdadeiro? Ou só afagam o ego das pessoas, dizendo o que elas querem ouvir? Os líderes vivem o que pregam, com transparência e prestação de contas? Ou têm vida dupla, protegida por cargos e influência? Há pessoas sendo realmente transformadas, mudadas por dentro, ou só emocionadas temporariamente aos domingos? Se você sente um desconforto no espírito quando está no culto, se sente um vazio mesmo no meio da multidão animada pulando, se algo dentro de você grita que tem coisa errada, mas você abafa essa voz, por favor ouça esse alerta interno. Pode ser o Espírito Santo de Deus tentando te acordar antes que seja tarde demais. Não estou dizendo que toda igreja grande é falsa. Conheço igrejas enormes e completamente fiéis a Cristo. E não estou dizendo que toda igreja pequena é verdadeira, porque existem igrejas pequenas podres também. Tamanho não é critério. O critério é: o Jesus verdadeiro da Bíblia está ali, o Espírito Santo tem liberdade para agir, a palavra está sendo pregada com fidelidade. Volte para o Jesus da Bíblia. O Jesus que ama pecadores, mas odeia o pecado. O Jesus manso e humilde, mas que vira mesas quando necessário. O Jesus que cura e liberta, mas que também manda ir e não pecar mais. Não o Jesus customizado, gospel, da teologia da prosperidade distorcida,
que prega só o que a gente quer ouvir. Ele é real. Ele me apareceu naquele quarto em 2019 e mudou absolutamente tudo na minha vida. Ele me salvou quando eu estava perdido no meio daquele sistema de engano. Ele me libertou quando eu estava preso e ameaçado. Ele me sustentou quando perdi tudo: casa, salário, amigos, reputação. E Ele quer fazer o mesmo por você. A eternidade está em jogo. Não brinque com sua alma por causa de música boa, pregação motivacional ou estrutura confortável. Jesus está voltando, e quando ele voltar, vai separar o joio do trigo, as ovelhas verdadeiras dos bodes disfarçados. De que lado você quer estar naquele dia?